Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. No reino de Deus, justiça não é comparação, é graça. Por que tantas vezes nos frustramos quando Deus age com graça na vida do outro? Nosso texto de hoje vai nos levar a trabalhar esse lugar e entender esse contexto. Capítulo 19 de Mateus. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará o pai e a mãe e unir-se à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são só dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém os separe. Perguntaram eles: então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, se casar com essa mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condição de aceitar essa palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunuco por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusessem as mãos e orassem por elas, mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixe vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois lhes impôs a mão, partiu dali. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos seus mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, vende os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: não deixemos tudo para segui-lo. Que será de nós? Jesus lhe disse: digo a vocês a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar
as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casa, irmãos, pais, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Aqui terminamos o capítulo 19. Jesus traz esse lugar reflexivo sobre aplicar em nossa vida o lugar de que você enfrenta, como é o reino, qual é o seu apego, onde você coloca seu coração. Antes de nos conduzir ao propósito, eu preciso entender o que é que está me confrontando para eu chegar nesse propósito de Deus na minha vida. E aqui tem uma pergunta também, que você tem dificuldade de entregar a Deus, mesmo desejando segui-lo? Como jovem que pergunta a Jesus, né? O que que eu tenho que fazer? Jesus diz o que ele tem que fazer, só que ele fica triste. O que é que você tem dificuldade de entregar a Deus? E aqui ele nos apresenta os relacionamentos, as renúncias, os valores do reino, o coração humano. Jesus fala desse lugar de entrega. Como tem sido isso na sua vida? Ele revela um compromisso do plano de Deus e nos traz também uma fala da responsabilidade emocional. Ele confronta essa fé baseada em premissas legais. Então, Jesus falou: olha, você precisa seguir os mandamentos. E aí ele começa a listar os mandamentos. Ele fala, mas eu sigo tudo isso. Então, isso aí é legalidade. Isso aí é uma lei. Então, ele está dizendo assim, ele confronta esse lugar que a sua fé é baseada naquilo que é uma lei, um rito, vamos dizer assim, uma premissa da legalidade, e aponta para a intenção do coração. O que está no seu coração? Está te prendendo para seguir a Cristo, né? E Jesus acolhe as crianças, Jesus traz as crianças, mostrando que o reino pertence àquelas pessoas que se aproximam dele com confiança, com simplicidade, com abertura. Esse encontro com o jovem rico expõe a verdade desconfortável de cumprir regras religiosas. Eu cumpro as regras, mas onde está meu coração? E eu estou preso, apegado a coisas terrenas, ou eu me apego ao relacionamento com Deus, a um relacionamento pleno? Estou disponível a esse relacionamento. E aplicando para a nossa vida, relacionamentos saudáveis exigem maturidade emocional, exigem maturidade espiritual, mas o apego excessivo às áreas da vida, né, que ainda não foram desenvolvidas ou trabalhadas, leva a essa desconfiança, não confiamos totalmente em Deus. Seguir Jesus envolve escolhas conscientes, não apenas boas intenções, não é? O reino funciona por valores, não por status, por segurança, de bens materiais, não. E Jesus encerra falando da lógica invertida, os últimos serão os primeiros, ensinando que o reino é bem diferente da lógica humana. Às vezes nós pensamos que vai acontecer de uma forma, acontece de outra. Nós precisamos entender que essa segurança material, no material, esse apego ao material, nos afasta de confiarmos verdadeiramente em Deus. Prática. Como que eu pratico isso em minha vida? Identifique um apego que tem ocupado seu coração no lugar da confiança em Deus. Você tem se apegado ao quê que tem te afastado de Deus? Quando você identificar isso, ore, entregue essa área específica a Deus sem negociar com Ele, sem negociações, sem troca, sem barganha. Escolha uma atitude concreta que demonstre confiança, renúncia, perdão, generosidade, obediência, entrega.
A entrega, ela precisa ser de uma forma perfeita. A entrega é eu entender que tem algo que eu preciso realmente trabalhar em mim e transformar isso em algo concreto. Confiar, entregar. Entrega não é perda. Entrega é eu alinhar a minha vida a um relacionamento com o Criador, com o Divino, com Deus. Quem confia totalmente em Deus descobre que nada lhe falta. Nesse lugar, eu estou agarrado, confiando, entendendo que Ele me protege. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais esse momento precioso. Que nós possamos entender esse lugar de entrega, de confiar em Ti, de tirar o nosso coração dos bens terrenos, das posses e entregar a Ti tudo que é valor, princípio, tudo que nós temos de ser que somos. E sim, nos colocarmos em lugar de olhar para dentro de nós e nos perguntarmos o que é que está me afastando da presença de estar linkado com aquilo que é a sua vontade. Esclareça-nos, Senhor, abre a nossa mente, nos faz entender que nós sim podemos deixar ir da nossa vida muitas coisas que nos afastam da tua presença. Que a nossa mente seja uma mente que confia em ti, que esteja assim ligada em ti. Abençoa os teus filhos na face da terra, todas as famílias. Oro por aqueles que estão enfermos, aqueles que têm uma causa na justiça, aqueles que precisam ser confortados, aqueles que estão em crise existencial, que precisam também de um amparo, de curas. Pai, que os seus filhos sejam alcançados no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, sua família. Até nos próximo momento de leitura da palavra de Deus.